manchas de sangue na maçaneta, compra de vários galões de água sanitária, imagens de facas sendo amoladas, pesquisas sobre como transportar um cadáver. Esses são alguns pontos levantados pelas investigações do caso de uma jovem de 27 anos que desapareceu sem deixar vestígios. Um caso que mobilizou a todos em uma busca incessante por respostas. Tainá Krishna Russo, de 27 anos, desapareceu no dia 1º de maio após uma visita à casa do namorado, Matheus Alecrim, de 25 anos, na Grande São Paulo. Grávida dele e já mãe de 3 filhos pequenos, de 8, 4 e 2 anos, Tainá vinha demonstrando apreensão em relação à gestação, tendo enviado mensagens a amigos e familiares revelando medo do que Matheus poderia fazer ao saber da gravidez. Tainá desconfiava que o namorado queria colocar um remédio abortivo em algum alimento e oferecê-lo a ela. Ela chegou a pedir que ele se afastasse. Segundo relatos da mãe da vítima, o relacionamento entre Tainá e Matheus já era conturbado, marcado por episódios de agressividade. A investigação conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa confirmou que ele já havia agredido a jovem anteriormente. Durante um dos interrogatórios, Matheus confessou à delegada do caso que não aceita mulheres com autoridade, não admitindo que mulher o contrariasse e que sempre controla as companheiras. Esse perfil controlador e violento está sendo usado pelo Ministério Público para fundamentar a acusação de feminicídio. Na data do desaparecimento, Tainá foi até a casa de Matheus e, após esse encontro, não foi mais vista. De acordo com a investigação, após o suposto assassinato, Matheus teria tentado simular que a jovem ainda estava viva, enviando mensagens a familiares e amigos, se passando por ela. No dia seguinte ao desaparecimento, ele teria feito uma limpeza minuciosa na casa, usando desinfetante e água sanitária, com o objetivo de dificultar o trabalho da perícia. Apesar da tentativa de ocultar provas, produtos químicos detectaram vestígios de sangue, tanto na residência quanto no veículo do suspeito. Além da casa, buscas com cães farejadores e bombeiros foram realizadas em uma área de mata, com rio em Mairiporã, local que Matheus poderia ter utilizado para abandonar o corpo. Até o momento, porém, o corpo de Tainá não foi localizado. A ausência do corpo não impediu o avanço da investigação, que se apoiou em fortes indícios e no histórico de violência. Após pronúncia, Matheus Alecrim foi formalmente acusado pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver, e será julgado por júri popular. Bárbara Lisboa Travassos. Doutora Bárbara, delegada de polícia, né? Foi a senhora que presidiu o inquérito policial de investigação penal, né? Sim. Participou do programa no dia 29 de abril de 2023. Queria que a senhora, então, relatasse para nós como iniciou a investigação e como se desenrolou até voltar para o final, que apontou o acusado como suposto autor. Eu fiz uma cronologia um pouco diferente de como foi a minha investigação, porque a gente acabou indo para o passado para depois pegar o presente do momento do desaparecimento e chegar na investigação. E tudo começa com uma matéria que o autor, o Matheus, faz uma pesquisa no Google sobre um caso que é acusado de matar e esquartejar jovem no norte de Minas, que vai a júri popular. E é um caso muito característico, eu acho, dessa investigação, porque ele chega a simular que a moça teria ido embora da casa dele, nessa matéria, desse caso, né, que não é de São Paulo, por um aplicativo, coisa que não acontece. E ele também chega a simular mensagens e troca de mensagens, que também vai ser muito semelhante ao que eu vou contar mais para frente. E aí começa a história do relacionamento do Matheus e da Tainá. Tainá era uma moça jovem, tinha 3 filhos, e namorava com ele acho que há alguns meses. E ela manda uma mensagem ainda em março, antes do desaparecimento dela, falando: eu quero te contar uma coisa, mas tem que ser pessoal. Uma típica conversa de relacionamento. Não, fala, não quero falar. E aí ela fala:
Lógico, eu estou grávida. E você sabia que isso podia acontecer? Porque, e aí cabe um parênteses, eles não se precaviam, não tinha nenhum método contraceptivo. E eu falei que se isso acontecesse, eu não ia resolver do seu jeito, eu ia resolver isso. Tudo são mensagens que nós temos no celular de conversa dos dois. E eu não vou resolver do seu jeito. Dando a entender que ela quer prosseguir com essa gravidez e ele não. Ele fala, eu não quero um filho seu. E aí ele faz a seguinte pergunta: você contou isso para alguém? Não conta para ninguém. E ela fala, eu já falei. E ele pergunta, para quem você falou? E ela fala, eu não vou te contar. E eu acho que esse detalhe também é muito importante, no sentido de que era uma decisão tomada para ela, mas não era uma decisão tomada para ele. E que ela temia, de alguma forma, que ele pudesse fazer algum mal contra ela. A conversa continua nesse sentido, são várias trocas de mensagens. Ele fala que não quer ter outro filho, ele já tem uma filha com uma outra mulher, a Caroline, e ela sabe que ele não queria, e ela tem muito medo de como isso será, né? E aí eles continuam conversando, né? E essas mensagens foram obtidas através de qual? A gente aprendeu os dois celulares, pediu autorização judicial, fizeram uma quebra do celular. Vocês estavam em poder de quem? Do Matheus, quando ele foi preso, que veio a ordem, estavam com ele, eles foram lacrados, nós representamos para poder ter acesso, né, às conversas, como manda a lei. As conversas vêm e elas trazem uma cronologia muito importante da história toda, né? Até porque é uma história que foi muito difícil diante das versões contraditórias e tudo mais, então foi importante que a gente tivesse dados objetivos, dados que não fossem falados só de uma parte ou de outra, né? E aí, nessas conversas, ele chega a insinuar que ela já tinha tentado fazer um aborto de um outro filho, ela fala, não é verdade, eu nunca quis isso, e tudo mostrando, né, que ela tinha muito interesse nessa gravidez, embora fosse uma gravidez de risco. Ela já tinha 3 filhos, que é pai, mãe, quem é mulher, né, sabe que as gravidezes de cesáreas, elas são extremamente arriscadas e que ela tinha tido uma terceira fazia pouco tempo. E que, portanto, ela teria uma gravidez de risco, mesmo assim eles correram esse risco, né, de engravidar. E ela fala para ele um dia, que aí eu acho que começa a história, dia 25 de março, que ela sonhou que ela sangrava muito e que ela tinha muito medo de perder o bebê. Nessa hora a gente tem uma esperança de que ele vá ter esse sonho de ser pai, de abraçar essa gravidez, porque ele fala, não fica assim, a Heleninha está bem. Ela fala, quem é a Heleninha? Nossa filha. Só que logo depois disso, ele faz uma pesquisa no dia 31 de março, de pesquisa de cadáver, né? De transporte de cadáver, de vasectomia, de teste de gravidez, de produtos de limpeza potentes para limpeza de tubulação, de pia, de cozinha, algumas pelo Instagram, algumas pelo Google. Depois disso... Como que a senhora teve acesso a essas pesquisas que ele fez? Também pela quebra do Celebrite, do sistema. Também pelo celular? Pelo Celebrite. Ele pesquisa mensagens atuais, mensagens apagadas, pesquisas feitas, pesquisas que foram apagadas, mas todas ficam numa nuvem, né, que o sistema guarda. Mas tudo no mesmo equipamento? Tudo, né? No mesmo equipamento, com o mesmo processo de extração, com cadeia de custódia, feita pela polícia. A gente tem um departamento dentro do DHPP, uma unidade só de inteligência policial, que são policiais especializados e treinados para fazer essa extração. São eles que fornecem o relatório para a gente. Aí, depois disso, o Matheus e a Tainá conversam. Eles tinham tido uma discussão, a gente não sabe qual foi a discussão, porque a gente não consegue recuperar, né, o passado, mas ele diz assim, Tainá, nunca mais bata a porta do carro, e que da próxima vez iria quebrar a mão dela. Ela se desculpa mais uma vez e ele insiste, eu não estou brincando. Então, né, assim, é uma relação extremamente agressiva no sentido de eu posso te machucar, eu posso te causar uma fratura por uma questão de porta de carro, que é um bem material. De quando que é essa mensagem? Essa mensagem é do dia 3 de abril, antes ainda do desaparecimento dela. Ela ainda manda uma mensagem de madrugada, falando que gostaria que ele revelasse a senha do telefone dele, ela do dela, enfim, coisas típicas de relacionamento de hoje em dia, né, em que a gente trabalha todo mundo com celular. E
E ela reclama que ele tem segredos, ela não consegue confiar, não é confiar, mas ela não consegue ver que ele assume, que ele use um anel, enfim, faltas de relacionamento. E depois ela fala que tomou um Dramin, que dormiu, que não sei o que, enfim, né? Quem já teve gravidez sabe que enjoo e azia fazem parte, né? Sobre abortamento, essas mensagens, tem algum registro? Do abortamento, tem uma mensagem dele, com o irmão dele, falando pedindo para que tudo dê certo, mas que ele tem um plano B, que de um jeito ou de outro ele vai resolver, que a menina seria problemática e que ele não quer apelar para o plano B, mas que de todo jeito no final de semana ele resolveria. Isso seria de 8 de abril. Depois, no dia 10 de abril, ele tem uma conversa com uma pessoa que eu não sei quem é, que chama Mano Jobson, em que esse Mano Jobson pede um determinado medicamento, eu não sei qual é, e ele fala, tem o fulano. Ah, mas o fulano, será que ele tem o medicamento que eu preciso? E aí ele responde, né, abre aspas, ele tem até o medicamento do aborto, e fala um palavrão, né, se ele não repetir. Tá. Depois disso, ele tem uma outra conversa com o irmão dele, Guilherme, que ele está dando uma de bom moço, pensando, né, se está dando de bom moço, porque não é. Quem dando de bom moço? Ele, o Matheus, fala para o irmão, não, eu não toquei mais no assunto, eu estou dando uma de bom moço. Fazendo tudo nos conformes para ela não desconfiar. E eles falam que assunto que era? Não, mas ele fala, na sexta eu acerto o passo dela, e o nosso sistema é falho, não vou conseguir provar. E aí ele dá a entender, assim, que toda essa questão do plano B, da gravidez, eles falam, tem todo um contexto aqui, né? Porque ele fala assim, que isso é crime, que não vai matar uma criança, mas que ele está dando uma de um bom moço para ela não desconfiar e que ele vai acertar o passo dela. Então, dentro de todo esse contexto, o que a gente vê é que ela tem uma gravidez que não é desejada por ele, que ela tem medo dele, que ela tem medo do que aconteça com o filho, que ela tem uma gravidez de risco e que ele não aceita. E que ele tem acesso, né, a comprar medicamento de abortamento. Tanto que ele fala com esse outro rapaz, esse Mano Jobson, que o farmacêutico... e ele fala assim, o farmacêutico, o fulano, eu te passo o endereço, que é do lado da casa dele, ele tem a medicação. Então, ele dá a entender muito claramente que a pessoa que tem esse medicamento é perto da casa dele, que ele conhece e que pode fornecer o medicamento de aborto. Depois disso, ela tem um novo sangramento no dia 10 de abril. No dia 11, ela faz o teste na UBS, que a gente consegue junto com o sistema da Prefeitura de Saúde. Então, é aquele teste rápido para gravidez e outras doenças que já se faz normalmente. E no dia 19 vem a primeira mensagem impactante. Ele fala com o irmão, não imaginava que o remédio iria falhar. Quer dizer, a sensação que a gente tem é que ele já deu um remédio para ela. Depois disso... Desculpa, que é muita informação. Então, doutora, a senhora vai continuar nas mensagens? Posso, eu queria. Tá. Pode continuar. Depois disso, ele pede para ela fazer um novo exame, que é normal, dentro de um exame, né, rápido. Exame de gravidez. Um novo exame de gravidez. E ele manda para Tainá, ele avisa a irmã dele de que ele espera que não dê positivo, porque assim ele não precisaria tomar uma providência que ele não quer. A irmã vai logo em seguida para Piracicaba, a irmã morava com ele já há alguns meses, no Matheus, chamada Kísia. E depois ele fala com a Caroline, com a primeira esposa dele, que é a mãe da filha que eles têm, que ele não vai poder pegar a criança nos próximos dias, porque ele tem umas questões para resolver, que estão tirando a paz dele, que ele precisa resolver isso, que ele espera resolver isso hoje. E aí... Quando que é essa mensagem? Essa mensagem é do dia 28 de abril. Tá, um dia anterior ao fato. Isso, porque ela desaparece no dia 29, né? Então, no dia 29, ele manda um áudio para a irmã, dizendo, um negócio ontem eu dei para ela e que não funcionou, não deu certo, coloquei no leite, não fez efeito. E ele disse que ia conseguir outro remédio. Nesse ínterim, a Tainá volta para a casa da família dela, que a Tainá tinha um regime de visitas de namoros bem delimitado com os dias de visita do pai. Como ela tinha 3 filhos, no dia que as crianças estavam com o pai, ela podia sair e namorar, segundo o que a mãe mesmo relata na delegacia. Nos outros dias, ela trabalhava e ficava com seus filhos. Faz sentido.
Só que no dia 29, quando ela vai embora, o que acontece? A gente obtém uma imagem, né, de uma relojoaria em que o Matheus comparece pedindo para molar, eu me lembro se eram 3 ou 4 facas, que seriam facas grandes, e que ele alegou para o dono da loja que estavam sem corte. O dono da loja, vendo que ele está nervoso, e se a gente assistir as filmagens, ele anda o tempo todo para dentro da loja, né, incomodado, parecendo incomodado, e quando as facas são entregues, logo depois, ele passa o dedo nas facas para visualizar se está com um fio, né, se elas estão afiadas. E o dono da relojoaria disse que ele estava muito nervoso, que ele chegou a nem cobrar doutora, por respeito. A gente não se perder aqui, são muitas informações. Dia 29 é só ia se ater às mensagens para depois então voltar nisso, né? Tá. Tá? Mas a senhora estava falando, então, da questão de que essas imagens da Tainá, como que a senhora obteve essa imagem também, a partir do celular dele? Não, as imagens nós recebemos uma ligação anônima, depois que saiu em várias mídias, né? A história da moça que estava desaparecida, um rapaz ligou para a delegacia e falou, olha, eu tenho imagens. Tá, então eu só queria pedir para a senhora concluir essa parte das mensagens trocadas entre eles, porque eu imaginei que a senhora trazer um pano de fundo de relacionamento, para então voltar como tomou conhecimento do desaparecimento dela, quem comunicou isso à senhora, e a partir dessa comunicação, quais foram as medidas de investigação adotadas? Então, das mensagens que eu precisaria falar, sem passar no supermercado, né? A gente ainda tem a questão do supermercado. Basicamente que... Eles tiveram alguma mensagem trocada nos dias que precederam, dia 29, dia 28? Então, no dia 29, ela vai para a casa dele e ela vai embora para a casa dela. E ele pede para que ela volte para a casa dele à noite, depois que ele pediu ele falou para a irmã que ele ia tentar conseguir mais remédio. Ela volta para casa, eles se encontram, só que ele tinha mandado uma informação que eu não sei, eu acho que está nos testemunhos, que ele ia ver ela naquele dia, porque não era mais o dia dele vê-la, nem que fosse amarrada ou na marra. Tem 2 expressões diversas, né? Nesse sentido. Então, ele fazia questão que ela voltasse num dia que ela não poderia estar voltando. E eles se encontram no mercado. Não sei se quer que eu cure essa parte do mercado para falar depois, né? Eu acho que tem que fazer a cronologia toda do início, toda a investigação, como que ela aconteceu, como que ela foi se desenvolvendo, né? Tá. Para nós que temos de conhecimento, fica fácil. Aí falando, a gente consegue se situar. O jurado aqui está tendo um contato a primeira vez, né? Tá certo, tá bom. No dia 2, a família já tentou falar com ela várias vezes, não consegue contato com ela no dia 29. Ela vai no dia 29 para a casa do Matheus e não aparece de volta. No dia 2, a família procura ele no dia 1 ou no dia 2. Ele diz que ela não está lá, que ela foi embora, que foi para a casa da mãe. A mãe fala, não, nossa casa não está, e que registra um boletim de ocorrência no 32DP. De desaparecimento. De desaparecimento da Tainá, de que ela não foi mais vista desde que foi se encontrar com o namorado. Tá. Que ela estaria grávida, que era um relacionamento com a família realmente não aprovava, por várias questões, mas dentre elas porque ele deixaria mordidas no corpo dela, e a família acharia estranho, mordidas que gerariam até hematomas, não tenho nenhuma foto. Mas, enfim, algo que mais de um familiar pôde presenciar. E eles vão, no dia 2 fazem um BO, e no dia 3 eles vão para a delegacia junto com o Matheus. Quando eles chegam todos na delegacia, a gente escuta a mãe, a gente escuta o irmão, a gente escuta as pessoas que estão lá, e o Matheus fala que não, que ela foi embora. Ele também foi intimado. Ele, na verdade, acho que a gente liga, eu nem sei se ele vai espontaneamente. E aí eu falo assim, olha, a família está desconfiando do senhor, o senhor não desejava gravidez, isso era sabido, não era um relacionamento tranquilo e harmonioso. Nós gostaríamos de saber se eu posso ir lá olhar a sua casa, se o senhor disse que ela não está lá, se tem alguma questão, porque a família já tinha ido lá e tinha sentido um cheiro estranho, um cheiro muito forte, mas eles não sabiam dizer se era de produto de limpeza ou não. E aí ele fala que na minha casa ninguém vai entrar, só com ordem judicial. E aí eu me vi numa situação... Pedi para o senhor não se manifestar, tá bem? De qualquer forma. O doutor aqui vai se manifestar pelo senhor no momento oportuno, tá bom? Então não fica mais falando aqui quietinho aí, porque está atrapalhando. E aí eu me vi numa situação que realmente
ele não estava colaborativo com a investigação, não é o perfil do que a gente recebe na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, do DHPP, e eu achei que ele estava com várias contradições na conversa e do que ele respondia, e eu resolvi pedir a prisão. Foi dada, era uma prisão temporária para fins de investigação, poucos dias. A senhora, desculpa, que eu acabei também de se perdendo. A senhora, diante da recusa dele, Da recusa. a senhora ingressar no imóvel... Eu pedi para ingressar no imóvel, para ver se tinha competência dela. Na verdade, como era de noite, a gente liga no plantão, né? Tipo, e aí eles falaram, a busca e apreensão é para quê? Eu falei, não, porque eu estou com várias contradições. Eu conversei no plantão, eles falaram, pede a prisão, se a senhora precisa investigar e ele não está sendo colaborativo. Eu falei, Aí eu pedi, saiu a prisão, ele já fica detido. A prisão temporária dele, que é aquela pequena, para fins de investigação, né, para conseguir esclarecer os fatos, porque a família estava muito reticente e eu senti essa reticência dele com relação a qualquer colaboração, qualquer informação que fosse útil para a investigação. Tá. Aí, uma vez ele detido, a gente ficou sabendo que tinha um carro, um dos carros, ele tem 2 carros, um no nome da primeira mulher e um outro carro, que um dos carros estava numa mecânica, e aí já são as mensagens. Posso voltar para você? Claro. E ele manda uma mensagem ainda dentro da delegacia, antes de ser preso, pedindo: fulano, por favor, assim que você puder, na primeira ordem do dia, ele manda de madrugada. Peço que você vá no meu carro e retire uma sacola com os lixos que tem dentro, o que é algo extremamente estranho. O que tinha nessa sacola? Uns panos sujos, uma lona e alguns galões de cândida. Isso depois em pistoleiro do veículo. Isso, a gente identifica onde está o veículo, mas na verdade o dono da mecânica, quando vê o que está acontecendo, a esposa liga para ele e fala: olha, o carro do rapaz que deixou o veículo aqui, ou do veículo deixado, está nas redes sociais como suspeito de ter matado ela. Então vê se não tem um cadáver. Ele liga para a PM, um liga para o outro, chega na delegacia, a gente vai até lá, aciona a equipe de perícia, tudo feito com luva, né, com fotógrafo, PAP, enfim, todo adequado, e é identificado isso. O que está entre nós, num contexto de não desaparecimento, não seria estranho ter galão de cândida ou ter uma lona. O difícil é entender por que a prioridade de sumir com esse lixo do carro, justo quando ele está preso numa delegacia com a namorada dele grávida desaparecida, né? E o que, quando a senhora falou que havia contradições, que inclusive que ensejou a partir não só da negativa dele, né, em autorizar ingresso no imóvel, mas também as contradições. O que ele falou a respeito, especificamente sobre o... Então, ele dá 2 informações diferentes para outras pessoas, né? Para o tio, ele fala para o tio da Tainá, quando pergunta cadê ela, porque todo mundo começa a procurar, é uma família, pelo visto, unida, assim, tinha muita gente na delegacia. Ele fala: calma, ela está estressada, ela está com a autoestima baixa, ela deve estar dando um tempo. Para uma outra amiga do casal, não lembro se é a Débora ou a Adriele, mas até tenho anotado, ele fala assim: não, ela está de boa. Para mim, ele falou depois, acho que no interrogatório... Isso quando as pessoas foram buscar. Foram mandar mensagem, vão perguntando, falam: onde que ela está, o que você sabe? Não, ela foi embora, eu não vi mais. Eu saí no dia 30, eu fui de madrugada para Mariporã com o meu carro, para comprar um PC Gamer, que era para a Tainá, que ela comprou pela OLX. A OLX respondeu para a gente durante a prisão temporária que ela nunca teve conta no OLX. Oficiou a OLX, eles falaram que não teve. Que não teve nada, que ela nem tinha conta no OLX. O motorista do carro, ele não sabia identificar quem era. A compra foi feita em dinheiro e não tinha recibo. O local onde ele fez essa compra... Então, assim, quem sai de madrugada para comprar alguma coisa em Mariporã é algo totalmente, assim, contra qualquer bom senso no sentido de segurança. Depois do Uber, que ele dizia que ela tinha pegado, a 99 disse que tinha uma corrida. E o que ele falou sobre o momento que ele teve com ela ali, né? Falou que estava tudo bem, que ele queria mesmo a criança, que ele queria ser pai, que ele já tinha se conformado, que eles estavam bem, que ela foi embora, que só não chegou em casa porque ela estava dando um tempo. E ele falou como que ela foi embora? Falou que foi embora por aplicativo. Aí depois a 99 respondeu, né, por ofício também, a gente oficiou, dizendo que não tinha 2 corridas no dia 28 e uma no dia 29, mas não quis dar nenhum dado para a gente de quais os horários, então eu não recebi.
E a Uber, na época, respondeu que ela não tinha pegado o Uber. E aí eu falei, mas foi do seu aplicativo, né? Ele falou, não, não foi do meu, foi do dela ou de uma amiga dela. Então, cada hora ele respondia uma coisa. É uma pessoa extremamente... confrontando ele? Isso, ele vai mudando de versão. Não foi bem isso que eu falei. Ele é uma pessoa extremamente articulada, inteligente, e que vai arranjando... A sensação que eu tenho que são desculpas. Cada hora por uma coisa, para justificar, né? Quando eu perguntei do transporte de cadáver, eu pensei que era interessante trabalhar com transporte de cadáver. Ele admitiu que houve mesmo. Que houve, depois confrontado. Primeiro negou, depois quando eu falei, a gente tem esses dados, ele... mas eu achei que podia dar dinheiro, eu vi um carro na rua. Cada hora é uma versão sobre os fatos. E eu acho assim que aí tem uma grande questão que a gente ouve a ex-mulher da Caroline, e enfim, ela diante de uma gravidez, depois do término do relacionamento, num processo extremamente difícil, com tratamento para a depressão, eles se encontram novamente e ela engravida, e ela diz que perdeu a gravidez depois que ele fez ela tomar um medicamento. Então, assim, eu não sei dizer exatamente se foi um remédio antiabortivo ou não, mas tudo leva a crer que sim. Durante a investigação, além dos familiares, a senhora ouviu a ex-mulher do Matheus. Isso. E ela trouxe esse relato. Ela trouxe esse relato, ela tinha uma relação muito próxima com ele. O carro que ele usava, um dos carros, estava no nome dela. O dia que ele vai para a delegacia, ele pede para que ela transfira um Pix para ela, para, se necessário, pagar o advogado. Eles conversam muito sobre a questão da filha, embora no dia 29 em especial, ele não tenha atendido ela durante várias horas, no dia 29, que a Tainá some, né, que vai para a casa dele à noite some, ele não atendeu ela durante algumas horas e disse que estava ocupado, enfim, que se a filha estava bem, é uma questão de saúde, ela tinha ligado para saber do documento da filha, e ele não atende. E aí a gente tem uma grande questão, que eu acho que é no dia 29, ele vai no mercado com a Tainá, no mercado Bergamini, onde temos várias imagens dos dois chegando, dos dois embarcando. É um mercado que eu não conhecia, mas com um sistema de monitoramento muito bom. Mostra os dois chegando, desembarcando, passeando nas lojas, fazendo compras. Tem fotos deles de frente, de lado, no caixa, de costas. E depois ele tira 2 fotos no celular, que são fotos deles em casa, já às 9 e pouco da noite, no dia 29, comendo uns salgadinhos e ela tomando um vinho. E por que isso é importante? Porque no dia 1, ele volta nesse mercado Bergamini, por 2 vezes. A primeira sozinha. Quando, segundo os familiares, ela já tinha desaparecido. Isso, porque ela não volta para casa no dia 29, eles estão desde então procurando ela. E ele volta por 2 vezes, uma às 11 da manhã, em que a gente consegue observar 5 galões de cândida sendo guardadas no carro dele, e umas 3 da tarde. E aí é importante explicar que o celular ele tem um sistema de geolocalização, que é o GPS. Não é só aquele GPS, né, de carro que a gente usa. E o GPS que a gente extraiu, os dados, mostra que os 2 celulares, tanto dela quanto dele, estavam no mercado às 3 da tarde do dia 2, no Bergamini. Só dia 2 ou dia 1? Pera. Só que eu não... No dia 1, às 11 da manhã e depois às 15 da tarde. Só que ela não aparece nas filmagens chegando, nas filmagens desembarcando, nas filmagens do mercado e nas filmagens dele saindo. Só sai ele. Só ele entra, só ele sai. E só ele pega o celular, digita alguma coisa, guarda, depois ele pega outro celular, digita alguma coisa e guarda. Cruzando as informações das imagens do mercado para as informações que a gente extraiu dos dados do celular, das mensagens, tem ele conversando com a Tainá, falando, o que você quer? Estou aqui no mercado de novo. E ela falando, eu quero que você compre um da minha, eu só estou com enjoo, eu só quero isso, eu só quero aquilo. Quando, na verdade, a gente percebe que os 2 celulares dela e dele estão no mercado, mas só ele está lá. E aí me lembra muito a primeira matéria, né, que eu começo falando, em que o rapaz esquartejou a mulher e simulou conversas com ela, né, sendo que não eram verdadeiras. E depois disso, ele sai do mercado pela segunda vez e ele... Só um minutinho, não me enganar.
tem uma questão dos galões. Ele joga no lixo do mercado no dia 1, mas 2 ou 3 galões de cândida ou de água sanitária. Então, a quantidade de água sanitária e cândida que vai naquela casa que é pequena, né? Eu não sei como funciona a dinâmica do júri. Isso aparece nas imagens? Isso aparece na imagem. Isso, no circuito de segurança. CTV, algum nome assim, aparece ele despejando esses galões. E quem vai no mercado joga o lixo da sua casa no mercado. São coisas extremamente, né, fora de um contexto de razoabilidade e de normalidade. E aí, depois do dia 1, o que a gente tem? A gente tem a família procurando, ele explicando que não. Dia 2, o registro do BO. Dia 3, eles vão na delegacia. No dia 4, né, ele manda a mensagem: irmão, se possível, retire o lixo do meu carro, que a gente não consegue entender por quê. E aí, no dia 4, aconteceu uma coisa que, às vezes, a gente pensa que é a justiça divina. Uma pessoa da família do ex-marido da Tainá está dentro de um trem da CPTM, sabendo da história, e houve uma conversa de um rapaz. E esse rapaz, sabendo do desaparecimento da Tainá, que já estava sendo divulgado, a família toda estava, né, fazendo uma busca e tudo, esse rapaz conta uma história, provavelmente para a mãe dele. E nessa história ele fala assim, que ele havia confessado tudo para Wesley, que matou o Tainá. O Wesley, só para explicar, seria o advogado Matheus na época, não sei se ainda é. Não, é o doutor, tá. Que matou o Tainá, mas que estava com medo, somente a família dele não sabia, que a irmã ligava o tempo todo perguntando se tinha alguma coisa a ver com isso, que ele teria dado um remédio para ela, um remédio abortivo, que ela passa mal, acorda sangrando, pega uma faca e vai para cima dele. Que nesse momento ele acaba matando ela. E aí o interlocutor do telefone fala: como que ele fez isso? Ela tem 3 filhos, ele era empresário, né? E se eu fosse mudar de faculdade, eu faria direito para falar para o juiz que ele merece ser acusado, que ele errou, que ele matou ela. E conta ainda detalhes no sentido de que ele teria simulado mensagens por telefone, fingindo que era ela, conversar com ela. Conta ainda que o advogado teria cobrado R$7 mil na época para vir de Piracicaba. E ela saca o telefone, tira uma foto desse rapaz, uma presença de espírito, e tenta gravar. Eu não lembro, mas eu acho que os áudios não ficaram muito audíveis, no sentido de conseguir identificar as falas, mas dá para entender, com medo e receio que ela tivesse na hora, né? Só que a gente fez um trabalho muito interessante com a CPTM, eles forneceram os DVDs, e pela hora, pelas imagens, nós conseguimos identificar o bilhete único do rapaz. O rapaz se chamava Ronei Ferreira Vicente, e ele era conhecido de advogado, Wesley, e a gente conseguiu achar em fotos em rede social do Facebook, eles na mesma festa, né, a rede era aberta, então a gente consegue mostrar que essa história, que podia ser uma incrível coincidência, com tantos detalhes, é de um rapaz que conhece o advogado dele. Né? Como essa testemunha chega para a delegacia? Eu acho que o Jairon liga e fala: uma parente minha ouviu uma conversa. Jairon é o ex-marido da Tainá, né? É o pai dos filhos. Ela tem uma menina e tinha vínculo parentesco com essa pessoa? Que isso. E ele fala que ele assim, a família toda hora vinha: a gente quer que você ouça isso. E aí, quando falam disso, eu falei: traz a menina, vamos ouvir. Vai que é. E né? Eu acredito. Tá. Chegou a fazer alguma perícia no imóvel dele? A gente chegou a fazer algumas perícias, foram encontradas, né? A gente tem 3 laudos no imóvel, no carro. Os laudos trazem pequenas manchas de material hemático em alguns lugares, mas não foram conclusivos no sentido... Em alguns lugares da residência? Da residência. A gente tem... eu vou sem óculos, doutor. Na maçaneta, mancha hemática na parede do dormitório, mancha hemática encontrada na porta da entrada, na maçaneta da porta de entrada, né? A gente tem algumas facas, mas não aquelas facas foram anuladas. Na busca e apreensão a gente não achou nada. Daquelas facas, eu me lembro que ele disse que estragaram as facas e que ele jogou fora. Sobre essa relojoaria, já que a senhora comentou das facas,
Como é que chegou até a relojoaria? Ele ligou. Onde ele teria levado facas para afiar isso? Isso, na verdade, ele liga e fala assim. Deixa eu ver, não pode isso, espera aí. Ele liga e fala assim. Me lembro até a funcionária que atendeu. Peraí, se eu acho que. Você viu a partir das mensagens do celular também? Não, na verdade foi graças à matéria de jornal. Saiu, acho que em algum jornal da Globo, alguma coisa, e um rapaz que não assiste programas mais policiais, que estava sempre nas redes, né, nesses jornais mais policiais, falou, olha, esse rapaz que está sendo, né, acusado, que está preso, enfim, pelo desaparecimento da Tainá, ele passou na minha relojoaria. Mas eu estou com muito medo, não sei o quê, parará, enfim, a gente vai até lá, a gente pede para ver o sistema, né, de imagens, e aí a gente identifica que é o Matheus, a gente pede cópia das imagens, a gente leva para a delegacia, faz um relatório, né, de fotos das imagens, indicando, quer ver, ele chega no dia 29 às 14h56 e ele sai às 15h08, depois de verificar e aprovar o corte de cada uma das facas afiadas. O proprietário deixa de cobrar, porque é por causa do nervosismo e da impaciência. Aí, a partir então, desse contexto de esses elementos de informação, a senhora indiciou ele? Isso, aí, considerando que eu tinha conversas inexistentes no mercado, que ela não foi mais vista, que ela não tinha ido embora da casa dele. E tem a última coisa, assim, a gente consegue mapear todo o percurso do telefone com essa geolocalização. E a última geolocalização desse telefone... De qual telefone? Do telefone da Tainá, porque ele não é encontrado também. Mas a última localização do telefone dela, ela dá perto da casa dele, de um ponto de ônibus. Eu não me lembro se no dia 1 ou no dia 2, eu teria que dar uma olhadinha aqui com calma. Então, assim, a última pessoa que foi vista, que viu, que não queria a gravidez, que tentou dar Citotec 2 vezes para ela. Eu tenho um depoimento que ele, em tese, teria matado depois que ela foi para cima dele, segundo o rapaz, né, o Romney. Eu tenho material hemático, mas eu não tinha ainda o laudo. O laudo sai depois do meu pedido, né, do meu relatório. Demora o laudo, né, de DNA, você vai saber muito mais que eu, foi um dos primeiros, né, que eu ouvi demorar tanto, e cobrando tudo. Com várias cobranças. E aí, com tudo isso, assim, eu tenho uma pessoa que não queria a gravidez, que não se incomodava com a vida dela, então remédio. A última pessoa que a viu, que conta diversas histórias que não fazem sentido, que pesquisou transporte de cadáver, esquartejamento de mulher, que fala que vai resolver isso de um jeito ou de outro, que desse final de semana não passa. A partir disso, saiu indiciou ele. Isso. Tá. O Ronei não foi ouvido. Não foi ouvido. Na época, a gente até diligenciou na casa dele, falando que ele estava trabalhando em Sorocaba, mas não sabiam precisar o endereço. Ele não foi ouvido depois? Não, não foi. O que o Matheus falou para a senhora a respeito do abortamento? Ele chegou quando foi indiciado? Quando ele foi interrogado, posso ler? Claro. Não é exatamente o depoimento, né? Só para você lembrar. Sim. Ele admite? Ele admite que no começo ele não queria, que ele pressionou ela para romper a gestação. E que depois ele se acostumou com a ideia que ele gostaria de ter, sim. Mas só isso, assim, não vi nenhuma atitude no sentido de que ele fala, eu ia alugar uma outra casa, porque ele morava com a irmã, não sei o quê, mas tudo coisas ditas ao vento, sem nenhuma substância. Nem um sapatinho, nem uma conversa mais apropriada sobre onde vamos ter, onde vai ser o parto, coisas normais. Sobre admitir que teria administrado o Citotec, ele admite medicamento abortivo? Não, mas ele admite que ele já tinha feito isso no passado. Mas não com a Tainá? Não, ele fala que eram outros remédios. Tá bem. Doutora, promotora. Bom dia, doutora. Primeiro, queria cumprimentá-la por excelente trabalho também que deve ter de investigação. Doutora, eu acho que
da questão de Marifolha. A senhora indagou o que ele teria ficado por tanto tempo lá? Qual é a resposta dele? Eu indaguei várias vezes, até porque a gente consegue, né, puxar a placa, o percurso da placa, a gente consegue ver que ele vai e volta em vários lugares, são madrugadas. Ele dá respostas evasivas, que já foi Uber, que conhece a região, que tinha ido lá para comprar esse PC Gamer e uma... Ele não consegue explicar por que ele para nos lugares, fica tempo nos lugares. Não, que eu me lembro, não. Foi feita uma varredura pelo DLPT para tentar localizar coisa. Foram feitas diversas. A gente fez uso de canil, a gente fez uso de dragagem, a gente fez uso de bombeiro por 2 dias consecutivos, mas o local por onde ele percorreu, que tem câmeras cegas, é muito extenso. E nós não conseguimos. Fizeram também busca com drone nas rodovias para ver... Esse local é uma área de mata, é um local ermo, sabe? Alguns. Alguns... Esse local, porque tem os locais que ele passou, né? A gente tem isso pelo radar, e a equipe foi lá. Né? Sim. E como que é esse local? Só para entender. O primeiro local, por exemplo, que a gente chega é uma ponte de um rio que tem mata de um lado inteiro, extremamente escuro. Quando a gente chega lá, a guarda vem perguntar o que está acontecendo, a gente é avisado só, que é da polícia civil, e eles falam que lá é um ponto de nóia à noite, que de dia alguns Uber se encontram, então daí ele conhecer o local, mas não de madrugada, porque de madrugada seria um local que ficaria... Eu nem sei se consta de lavatório, eu lembrei quando você perguntou. Seria um local de usuários, um local bem ermo, então eles queriam entender o que ela poderia estar fazendo lá. Eu falei, não, eu estou buscando uma mulher, mas o que ela está fazendo aqui? É um local perigoso até. E todos os outros eram de grande mata, a gente andava assim com mata na perna. Então não era um local de fácil acesso, não, nenhum deles, não. E até, assim, num dos dias que a gente estava fazendo as buscas, uma pessoa do local, assim, eu estava almoçando, e falou assim, se ela tivesse sido jogada no rio, ela já estaria boiando. Comentário de quem é da região, né? Aí o outro falou assim, não, se ela tivesse sido amarrada, cortada, ou jogada com pedra. Então, tem uma série de questões de pesquisas nesses lugares que são bem típicas de quem trabalha com rio, que também foi uma... E esse rio é próximo, assim... Do lado. A gente para na pontezinha, o rio está embaixo passando, ele continua passando por uma outra ponte, por um outro lugar, e vai desembarcar. A gente pesquisou todas as barreiras que tem das dragagens, das saídas daquele curso de rio, para ver se poderia ter algum corpo lá, e não foi encontrado. A senhora chegou a ouvir a Caroline, né? Cheguei a ouvir aqui. Ela confirmou essa situação de que ela foi contida a votar? A Caroline é uma menina assim, preciosa, se eu fosse falar. Uma mãe, uma moça muito educada, muito ponderada, muito preocupada e muito cuidadosa com o jeito de falar, com as palavras. Ela é ouvida 2 vezes. Na primeira, ela conta só da questão da visita de filha. Na segunda, eu já tinha uma suspeita, eu pergunto se ela recebia dinheiro dele, porque o carro estava no nome dela. E se ela já tinha um conhecimento citotec, ela conta que sim, que ela saiu do relacionamento muito abalada, muito afetada, vulnerável, com problemas, né, de depressão, que ela passa por atendimento, que ela passa, inclusive, naquela época, até aquela época, quando eu a escuto, e que ela ficou grávida de uma saída eventual e que ele fala, não, vamos abortar, e num dia ele dá uma medicação, mas ela está meio afetada, e ela toma, e ela tem um aborto. Ela conta. Ela até me pergunta assim, com muita finesse, né, assim, a senhora acha realmente que o pai da minha filha pode ser o autor de um crime, né? E eu falei para ela, olha, acho que pode. Eu sinto te responder isso. Essa situação que a senhora fala do bilurinol foi na primeira conversa comigo? Isso, no primeiro dia. Porque
Bom, a verdade é que, assim, são várias contradições, mas quando a pessoa demonstra boa vontade, minha casa é sua, entra lá, pode olhar. E a reação dele é imediata no sentido assim, na minha casa ninguém vai entrar, a senhora não vai conseguir nada de mim, só com ordem judicial. Consegue uma ordem, ele falava assim. A prisão dele, mais ou menos, lembra dos horários? Não, assim, se foi de madrugada? Eu acho que ela estava saindo de madrugada, está todo mundo na delegacia, cada um traz um detalhe diferente, né? Então, a mãe fala uma história, a questão das mordidas, vem o irmão e fala que não era um relacionamento bom, que era abusivo, vem o ex-marido e fala que ela era uma mãe calorosa. Então, até conseguir ouvir todo mundo, até conseguir questionar ele, porque às vezes a gente tem um processo que não é que nem, né, no julgamento, e que a gente vai e volta para fazer as perguntas, deixa as pessoas separadas na delegacia, mas e sobre isso? Mas e sobre a ONX? E sobre não sei o quê? E sobre o carro? A gente vai perguntando que é para ver o que a pessoa tem a responder, porque até então ele chega lá sem nenhuma suspeita, como um colaborador, né, da busca de uma pessoa que... Ele passou por ML depois? Acho que todas as vezes. Sim, depois da prisão, ele teve agência de código. Teve, aí saiu, passou na ML de novo. Sei, mas ele alega, teve algum fator, alguma coação, alguma tortura para que ele contasse alguma coisa, sabe? Que eu estou dizendo que ele, né, para que a pessoa conseguisse mandar, né? Mas ele foi coagido, porque ele fala isso, dizer o que ele Até pensando agora na questão do hóspede, eu queria deixar bem claro que a minha mãe foi torturada em delegacias da polícia do Exército no Rio de Janeiro, durante 1 ano e meio. Isso é uma coisa que eu sou absolutamente contra a tortura. A coação está no sentido de perguntar. Sim, eu vou ser incisiva, é uma mãe que está grávida. Mas eu me lembro que teve essa alegação e eu fiquei indignada com o advogado. Porque, assim, eu posso abrir mão de muitos valores. Eu acho que eu vou advogado, né? Mas, assim, esse valor para mim é negociável. Então, assim, nenhum problema. Eu não trabalho assim. A minha história toda é uma história baseada. Eu tenho 18 anos como delegada. Eu trabalhei com delegacia da mulher, com crime de racismo e preconceitos. Eu montei a delegacia da pessoa com deficiência. Trabalhei em proteção à testemunha e pessoas desaparecidas. Todas as minhas pautas e meu mestrado são direitos humanos. É uma pauta que eu acredito que também é negociável. Claro que essa é uma alegação que não é a primeira vez que a gente escuta, mas todas as outras foram rebatidas por IML e por quem me conhece, sabe que isso não é assim. Não agradeço por esclarecimento. Obrigada. Sente. Excelência. Doutora Pessoa? Sim. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bom? Graças a Deus. Doutora, com referência àquela matéria que a senhora disse, que pesquisou no Google, esquartejamento, né, lá de Minas Gerais, a senhora se recorda de quando estava essa matéria no celular dele? Eu não olhei. Quem faz a análise toda é a polícia da UIP, né? Mas aqui, salvo me engano, eu tenho acho que 2 prints. Eu não sei se são essa matéria, eu acho que foi no dia 17 de março. Antes da tela ela não estava grande. Foi anterior a... Embora, né, o senhor deve saber que quando a gente faz sexo sem precaução, há sempre uma possibilidade. Isso é uma presunção. Isso não é uma possibilidade, é uma presunção. Com relação à prosseguir com a gravidez, a senhora teve conhecimento de que ela tinha uma gravidez de risco? Ela fala isso nas mensagens, ela fala para ele, a minha gravidez é de risco, eu não deveria engravidar, eu tive 3 cesáreas, mas agora que eu estou grávida, eu quero ter, eu vou prosseguir. Existe aqui, mais ou menos, os laudos, né, que chamam das conversas, o celular do Matheus com o celular da Tainá, isso mais ou menos aqui, acredito que umas 400 folhas, né, de conversas. A senhora chegou a analisar todas as folhas, ou verificou todas as mensagens? Como eu disse, quem faz isso é o setor de inteligência da polícia. Eles extraem as mensagens que eles acham importantes e encaminham para a autoridade policial. É assim que funciona. Pelo menos não deve para ver. Então, essas mensagens importantes que foram relacionadas com relação a possível
possível atitude do réu de ser uma pessoa agressiva, de ser uma pessoa violenta, só são essas duas mensagens que a senhora colocou aqui, foi uma de bater a porta do carro e a outra foi referente às medidas? Ou bater a porta do carro e quebrar a sua mão. Foi só essa mensagem? As mordidas não estão nas mensagens, doutora. As mordidas são notadas pela família dela. Então, de todas as mensagens, dessas 500 páginas que tem aqui, somente uma mensagem foi localizada de um suposto caráter violento dele, é isso? O senhor acha pouco? Então, essa situação só? Ele que tem ouvindo do relatório, sim. É isso que eu estou lhe perguntando. De resolver de um jeito ou do outro, e todas elas têm um contexto de violência. Eu estou perguntando com relação à violência. A senhora disse que ele tem um relacionamento agressivo e a senhora baseou-se somente em uma mensagem. E declarações da família. Tá, estou falando das mensagens, só foi uma. Com relação ao dono da loja estar nervoso, o dono da loja, inclusive, cobrar com medo dele, a senhora tomou o depoimento dele? Não também, pelo tempo escasso que eu tinha para terminar o prazo da prisão. Até porque eu entendi que essa era uma decisão que caberia ao juízo depois, quando acaba a temporada. E a prorrogação não tomei. Tá, então... Está no relatório do investigador de polícia. Tá, então só está no relatório do investigador, a palavra do investigador. Não existe nada que comprove que foi ele quem falou isso. Isso. Eu só diz isso. Com relação ao carro, aos dois carros, qual carro que foi localizado no tamanho da senhora se recorda? Posso olhar? Sim. Mas tem uma facilidade só. Foi o mesmo carro que estava no mecânico? Eu não faço certeza. Depois, nesse caso, eu tive 14 mil casos. Já parece que não é fácil a vida de uma delegada. Não, pode ser. Posso olhar? Oi? Só tem uma dele? Eu acho que tem. Você não quer. É o Clio. Eu acho que sim. Ela está na mesma situação. E o carro que o mecânico ligou não seria esse tipo, seria o outro carro. Influência. Os dois são menores, eu acho. Isso. Então, o carro que foi para Mariporã é diferente do que estava apreendido. Teria quebrado. Essa... Teve mancha de sangue também, acho que no carro, né? Eu esqueci de falar nos laudos. Tá. Essa mensagem, justamente isso que eu ia perguntar, de que ele mandou para o mecânico jogar fora o que tinha lá atrás. Todos esses materiais foram periciados. Foram. A senhora tem algum, a senhora verificou o resultado dessa perícia? Saiu num dos carros sai que tem sangue, mas que não é possível identificar. Né? Sai como inconclusivo, né? Os três laudos, se não me engano. Eu já tinha encerrado o inquérito, mas os três saem como inconclusivo ao final. Tem material de mais de uma pessoa, 2 homens, aí eles citam que às vezes são de 2 homens, de uma mulher, enfim. Nesse material que supostamente ele tinha algum receio e mandou jogar fora, foi localizado alguma manifestação? Foi localizado algo? Não, eram 2 galões de cândida, que eu acho. E a lona e os panos velhos ou sujos, como lembro da expressão exata. Já comentar nesse assunto, porque depois com relação, a senhora, pela experiência que a senhora tem, trabalha há muito tempo, é possível, com qual probabilidade, vamos colocar assim, de uma pessoa que queira esconder mancha de sangue? Doutor, mas veja, a doutora veio aqui relatar que ela constatou durante a investigação. Em tese, em abstrato, ela não tem... Não é tese, doutor. Não é tese. É isso sobre o luminol que eu quero perguntar. Pela sua experiência. Eu não vou responder, aí eu só vou perguntar com o delito. Se o luminol vai dar, não vai dar, não? Deixa eu fazer a pergunta. Não. Vamos ver. Como a senhora colocou várias situações aí, eu gostaria que a senhora soubesse. É possível alguém esconder do luminol mancha de sangue? Mas daí, de fato, doutora, aí cabe então a colocação que ela fez mesmo, que ela não tem conhecimento técnico para fazer isso, ainda que fizesse aqui, né? Poderia fazer isso, uma pergunta dessa para o perito. Não, tudo bem, você já tem experiência dela, só se for relação a tudo bem.
A senhora se recorda no laudo qual foi a quantidade de sangue que foi localizada na casa dele? Se foi uma quantidade grande, se foi mancha? Não, todas pequenas. Todas pequenas. Eu estudei a casa quando eu fiz com a polícia, quando eu fiz a busca e apreensão. Eu não fui eu que encontrei, foi nos peritos. A senhora tem conhecimento de que ela sangrou várias vezes, inclusive na própria casa? Ela sangrou, que na casa dela ela sangrou, que no carro ela sangrou? A senhora tem conhecimento disso? Não, do carro eu não tenho, porque não está nem nos depoimentos e nem na fala do Matheus e nem nas mensagens. Mas nas mensagens a gente tem sangramento. Então a amiga pergunta para o Matheus, ele pergunta, ela está bem? Ela sangrou, foi para o hospital. Ela manda para o Matheus, eu sangrei muito. Até alguns dias depois, até antes, nos dias seguintes, as mensagens que falam bem o remédio, não funcionou, fica bem, mas... Ai, não sei. Tudo bem. Sim, por favor. A senhora comentou que o tio dela, mencionou sobre violência, sobre essas coisas, sobre o tio dela foi ouvido? Não, o tio dela não comentei sobre violência, O irmão fala que o comportamento dele seria muito tumultuado e eles não aprovavam, eles não gostavam do Matheus. O tio pergunta nas mensagens, porque se o Matheus sabe, esqueci o nome do tio, mas ele fala, você sabe da internet que está acontecendo? E aí ele fala que... Cadê o tio aqui, para ver se eu acho o nome? Alexandre. Ele fala, ela está estressada, magoada, com baixa autoestima. Ela só está dando um tempo. Só essa missão que eu fiz ao tio. Mas ele não foi ouvido, né? Não, foi ouvido. Ele veio nas mensagens de conversa, não é formal, veio nos dados. Mas conversa de quem? Do Matheus com o tio dela. Foi levantado que ele tinha 2 celulares, 2 linhas com ele? Foi. Ele tem 2 celulares. Tem, propriedade dele. Dele quem? O Matheus. Isso, sim. Aprende dos diferenciados, então não tem. Não, só estou perguntando para a doutora em relação a isso. Com relação à Heber, doutor, existe aqui uma Heber que mesmo a senhora comentou de que ela sai da casa dele, isso no dia 1º, ela sai da casa dele por volta de umas 20 horas. O telefone. A Heber é o telefone dela. Então o telefone sai. Da estação rádio. Não, na verdade, A localização do telefone. ele aqui que localiza o celular. É que ele falou que ela saiu, eu falo, o telefone saiu. Não, eu estou perguntando, na verdade, é o telefone da Tainá. Isso. Há essa regra, juntada aqui nos autos, as folhas 240, que demonstra que ela saiu da casa do Matheus às 20 horas e 7 minutos do dia 1º e que ficou parada no ponto de ônibus até às 20 horas e 29 minutos, ou seja, por torno de uns 20 minutos. Num ponto na frente de um ponto de ônibus. Depois é uma mais final. Por que não foi levantado também a Heber dos celulares dele nesse mesmo horário? A Heber é o telefone dela, não significa que é ela. Não é. Mas ele não foi Por levantado. que você não levantou também o celular dele? Só Para verificar onde ele estava. Já que, por exemplo, no mercado, existe o celular dele, vocês levantaram a Heber dele no mercado. Por que nesse momento não foi levantada a Heber dele e não foi levantada no não sei se eu não pediu também? Dá para pedir pretérito. Doutora, eu não estava dando certo. Desculpa. Não, E eu estou sendo... não foi pedido. Não foi pedido. Não foi pedido. Eu não estou sendo grosseiro com a senhora. Doutora, Ela está me respondendo de uma maneira... Ela já respondeu, Por doutora. favor, eu estou fazendo o meu trabalho, a minha função. Eu estou perguntando se houve... Então, houve uma falha da polícia de não ter levantado a Heber dele? Não, mas aí, doutora, a avaliação se houve falha ou não, é o senhor que vai fazer depois diante da explanação Não, toda. então, por que não levantaram? Não sei, teria que perguntar para o William. Tá, não, isso seria um pedido da polícia, mas vamos lá. Nesse horário, a senhora tinha conhecimento, até pelo depoimento da Carolina, que a senhora tomou aqui, a esposa dele, de que ele estava na casa da mãe da Carolina com a filha dele jantando? Ele jantou durante 1 hora na casa da avó, na casa da avó da criança. Ele ia pegar a criança, mas ele disse que não pode. Isso. Então, das 20 E horas, a das Carolina... 21 horas, a Carolina confirma que ele estava na casa da avó. Ex-mulher, confirma.
E entre esse horário, 20 horas e 21 horas, que ele estava na casa da avó, justamente com os celulares dele, é o horário que o celular da Tainá aparece no ponto de ônibus, 20 horas e 27 minutos. Ele poderia estar em 2 lugares? Outras pessoas poderiam. Foi levantada alguma possibilidade dele ter o cúmplice? Por enquanto, não, senhor. Você fala? Com relação a essa conversa do irmão dele, que a senhora coloca, que ele fala que neste final de semana não passa, a senhora se recorda qual foi a data? Aqui está dia 8 de abril, senhor. 8 de abril. Doutor. E, não, imagina, pode falar assim, eu tenho sido outro. 8 de abril. E quando que supostamente aconteceu o homicídio dela, ou aconteceu com isso dela? Ela não é mais vista a partir do dia 29, quando ela volta para casa dele. Ou seja, então, próximo final de semana que ele diz aqui, passaram-se 4 semanas após o suicídio dela, isso? No dia 10 ele fala sexta e eu acerto o passo dela, então ele vai falando, né? Com relação, doutora, ao mercado também, no dia 1º de maio, que no relatório está dizendo que ele simula as conversas, né? Que ele estava com os 2 celulares simulando a conversa no mercado no dia 1º de maio. E que não há a presença dela lá, foi mostrado, inclusive, as câmeras do estacionamento dele chegando, as câmeras dele jogando realmente os 2 galões. Foi puxado câmeras externas do supermercado? Não, a gente até procurou em alguns lugares, mas não encontrou. É que o mercado guarda mais tempo, né? Então não existe nenhuma câmera A externa, gente não pegou. sendo uma possibilidade de existir alguém lá fora e não foi puxado, só foi puxado aonde estava o Matheus. Na verdade, ele mostra entrando no mercado, estacionando, andando, né? Os 2 celulares, caixa, etc. Outras cenas. Não. Sim, exatamente não foi puxado nada. Não. Com relação a esse rapaz que informou, que conhecia o advogado, que falou que ele tinha confessado, isso foi gravado, né, pelo celular da familiar, de uma das familiares. E foi tirada uma foto dele. Ela tira uma foto e ela tenta gravar ela faz áudios, pequenos áudios. E ele não foi localizado. Eu já mencionou aqui não, doutor. Não foi ouvido em momento algum. Tem como, isso é uma pergunta para a senhora, tem como se provar que essa voz era dele? Ela já mencionou que os áudios estão bastante ruins, doutor, o que leva a crer que não é possível. Eu digo assim, excelência, se foi feito uma prova por parte da polícia de que esses áudios saíram dessa pessoa que foi fotografada. Não tem como fazer a prova de perícia de áudio sem a pessoa se disponibilizar com o KLC, né, na delegacia ou no juízo, e sem encaminhar a polícia para fazer perícia. Existe perícia de voz. Só que sem ele, o contrato fica difícil. Então, não existe provas. Não sei se você... Jurado, alguma pergunta para a doutora delegada? Nada mais. Doutora, estou dispensado, doutora Bárbara.